Então vai aqui, beleza? Não, os dois. Os dois. Mas acho que eles não vêm certos, né? Até porque eu acho que tudo que a gente for comentar, os dois vão entrar. Tudo que a gente for comentar, os dois vão se complementar. Começa com a salvação do Edward, o tema. Você vai dar o tema. Ele vai dar o tema. Ele vai dar o tema, eu vou apresentar. Aí ele se apresenta a Carol. Eu vou entrar no Ricardo. Vamos lá? Tá gravando? 3, 2, 1, vá! Eu te amei. Paz do Senhor, irmãozinhos e irmãzinhas, estamos aqui mais uma vez para sentar com vocês nessa mesa e tomarmos um café com teologia. Iremos tratar hoje de um assunto muito importante para o nosso meio evangélico e nosso meio jovem. E nós queremos começar esse ano, nosso primeiro vídeo de 2014, falando sobre namoro. Pode ser? A gente achou justo nesse vídeo trazer uma pessoa convidada, porque somos em 3 homens. Aí as meninas iam ficar falando que é os caras falando do namoro, Visão machista. visão machista. E exatamente para mostrar que a gente não é machista, a gente chamou uma menina para trazer um bolo pra gente. Olha, eles não vão se trazer um Toalhinha já. Se vocês repararem, hoje a coisa tá mais ajeitadinha, sob de nível. É sempre a visão feminina, né? E meu Deus, homem, mulher, né? Daquele Perfeito, né? Perfeito. Para que completasse tudo. Então, estamos aqui com a nossa amiga Carol. Ela é a nossa convidada do dia hoje para dar uma visão feminina, um ponto de vista sobre namoro também, porque nós meninos namoramos com meninas e as meninas com meninos, então a gente achou legal trazer uma menina. Carol, e aí? Ela vai falar um pouquinho dela, quem é ela. Certo. Eu moro aqui aqui ao lado, no Votorantim. Para quem não conhece, Sorocaba Votorantim, Juntos, sou lá de Sorocaba. Cresci na igreja, assim, aprendi sobre Deus desde pequena. E atualmente estou me mudando para Botucatu, graças a Deus, e minha profissão é enfermeira, sou enfermeira. se alguém passar mal por isso, né? Se alguém passar mal aqui. O bolinho que o Marcelo trouxe. Já tava E graças a Deus tive um encontro com Deus já mais nova, jovem mesmo, e estou nessa caminhada aí junto com os irmãos, com a igreja aí, e a gente está aqui para trazer uma opinião. Nossa, mulheres, vamos aqui falar ao nosso lado, vamos defender as nossas ideias, brincadeira. Vamos falar sobre a palavra de Deus, a visão também das meninas, que conta muito. Se é uma mulher, a cabeça da igreja é o homem, né? Se o pessoal, por exemplo, se o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, Não, que a cabeça é Cristo, tá? Então a gente vai começar primeiro falando sobre algo que, bom, começa antes de namoro. Mas o Heitor está me lembrando que a gente precisa ler o versículo base do nosso encontro aqui. Qual é o texto básico? Que é um texto que vai nos ajudar aqui a pensar esses assuntos, que é Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então esse texto e essa ideia de que antes de qualquer coisa na nossa vida a gente tem que buscar primeiro a Deus, o seu reino e a sua justiça, é que vai nortear nossas conversas sobre os temas de hoje, tá bom? Aí a pessoa pode até achar, mas o que tem a ver com namoro? Calma. Chega lá. Bom, o primeiro tópico da nossa conversa hoje, do nosso café, é sobre ficar. Que é o que acontece muitas vezes nos adolescentes e jovens antes de namoro. Então, muitos usam se utilizam do ficar para ver se a pessoa é legal, bacana, e se realmente o negócio for muito bom, então se dá um passo para namorar. Então, ficar pode? E assim, A gente vai conversar sobre isso agora. a gente vai falar de ficar porque assim, primeiro, por quê? Porque por aí, o passo de ficar é um passo antes do namoro. E assim, existem 2 formas da pessoa ficar. Tem o pessoalzinho que é considerado sem vergonha, galinha, que fica e só fica por ficar. Mas a coisa já está tão torta que existe o pessoal mais sério, que fica, mas não fica só por ficar. Só fica quando gosta. Então o carinha gosta da menininha, aí ele fica com a menininha. Para ver se ela é legal, se rola, vai que o beijo é ruim, né? Exatamente. Pra ver como é que vai, aí se der certo, aí vira namoro.
Pra não arriscar, né? Vai que, né? Vai que. Tem uma coisa muito legal que eu estava lendo no livro que no final eu vou até aconselhar para as pessoas lerem, que ele fala sobre uma história. Essa história diz que estava tendo um casamento normal, aí na hora dos votos que o pastor vira para o noivo, fala os votos para a namorada, quando ele começa a falar os votos, na igreja, ele olha na igreja, levanta uma menina e vai até o altar. Depois levanta outra menina, vai até o altar. Levanta um monte de garotas assim e vai até o altar e dá a mão para o noivo. E assim, ele olha para a noiva dele e ela fica meio já desesperada, assim, chorando, em prantos. Aí ele fala, e ela pergunta, quem são essas garotas? De onde que elas surgiram? Não acredito que você me traiu. Aí ele fala assim para ela, elas foram todas essas garotas que eu dei meu coração. Todas elas têm um pedaço de mim. Agora, só um pedaço para você. Então, eu tenho elas aqui comigo também. E agora, o resto que sobrou agora é para você também. Então, essa parte de ficar entra muito nisso. Hoje em dia, as pessoas não têm mais aquela coisa de se cuidarem e se cuidarem só de si mesmo. Agora quer sair pegando geral, entendeu? E quanto mais você pega, mais você é bem visto na sociedade. Mundana, o que a gente quer falar. Antes era só o homem. E agora a situação piorou tanto que até as mulheres também estão nisso. E se você for olhar mais profundo nisso, foi para o homem, chegou na mulher. Agora está se arrastando até um pouco para as crianças mais jovens. Aqueles que estão saindo da fase da criança e indo para a fase da adolescência. Se o moleque começar a pegar todo mundo assim, esse menino vai ter um futuro, esse menino não sei o quê. Hoje o mundo parece que aplaude esse hábito, né? Essa prática de ficar. E no caso das meninas, eu acredito que as meninas elas aceitaram bem essa situação e elas sabem, as meninas não são boas, elas sabem que os meninos depois que ficam, na sua maioria, gostam de competir, vai ficar com forma bonita, quantas pegou e as meninas sabem disso, mas mesmo assim elas não se dão valor. E por que elas, mesmo sabendo disso? Porque nelas ainda é mais forte o desejo de aceitação e de palavras do rapaz que vai ficar com ela, e eles são espertos, de elogiar, de elevar o ego da mulher. E a mulher acha que nesse momento de ficar, isso vai ficar lá em cima, e isso a satisfaz. E isso é o perigo, porque a gente vai falar mais pra frente, a menina não pode procurar satisfação nisso, muito menos na opinião de um rapaz, que às vezes nem tem nada a ver com você, que você acabou de conhecer naquela noite, e achar que ele vai dizer palavras que te ama e que quer estar do lado dele. Às vezes, malemar meio ano, um dia, vai falar isso, que te ama e quer você pro resto da vida com ele. Então, a gente precisa ter mais esperteza, as meninas principalmente, ter mais noção disso e entender que ficar vai realmente fazer seu coração ficar em trapos, vai ficar cheio de feridas, e isso vai trazer traumas para você que, às vezes, você não precisava ter esses traumas quando você encontrar a pessoa que você vai se casar e se relacionar de uma forma muito melhor com o seu futuro marido se você não tivesse esses traumas. E confiar mais no homem. Então, é que assim, aí tem gente que pensa, mas a Bíblia não fala sobre ficar. Vamos analisar o que é ficar. Ficar nada mais é do que você ter um contato físico com alguém que te dê algum prazer a troco de nada, sem nenhum tipo de vínculo, compromisso. O nome disso é prostituição. Prostituir, ponto. Assim, prostituição não é sexo. Também. Porém, a partir do momento que você tem uma troca de puro prazer. Ah, mas eu estou beijando, mas você está beijando por quê? Pra quê? Né? Pra queimar caloria que não é. Então, assim, fica pra quê? Por prazer. Puramente prazer. Ou seja, a Bíblia fala sobre prostituição. A partir do momento que aí cai nessa história do cara. Ou seja, ele passou por todas. E é uma atrás da outra. Sem vínculo, sem compromisso nenhum. Ou seja, vamos lá. A Bíblia fala a respeito disso. E aí uma coisa muito legal que ela falou é que assim, você tem que pensar que um dia você vai casar, independente da idade que você tem, talvez um dia você case. E essa pessoa com quem você vai se casar, muito provavelmente vai ser a pessoa que você mais ama no mundo. A pessoa mais importante para você. Sim.
Porque a pessoa que vai completar você é aquela pessoa que, como diz a Bíblia, vai se tornar uma só carne com você. É a pessoa com quem você vai passar o resto da vida, é a pessoa com quem você vai ter filhos, netos, vai construir uma... É a pessoa com quem você vai construir o projeto que foi planejado por Deus da família. Porque a família é uma concepção divina. Deus criou a família. Ou seja, é com essa pessoa que você vai dividir isso. E como você quer chegar nessa fase da sua vida? Cheia de trauma, cheia de machucado, cheia de problemas, cheia de encrenca. Como que você vai lidar com isso? E outra coisa, como você vai tornar a vida dessa pessoa mais fácil, sendo uma pessoa cheia de trauma? Eu sei, inclusive por testemunho próprio, o quanto você, às vezes, acha que está tudo legal, só que você está só quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara. A hora que chega a pessoa de verdade, você está todo destruído. E você tem que se reconstruir. E o quanto sofrimento isso não traz para você, o quanto sofrimento isso não traz para a pessoa que está com você. Essa sua reconstrução. Então, é legal pensar aqui agora, que é curtir, que é dar uns beijos, só que mais pra frente, a coisa pega. Então assim, ficar, pode? Não, né? O que é ficar? Está acessível a você ficar, né? Deus não vai descer do céu na sua frente e falar, meu querido, não fique. Apareceu o garoto lá esperando no quartinho ou no canto da balada e apareceu um anjo na sua frente e falou, você não vai, olha que comigo, você vai voltar, você dá a porta dos fundos, mas... Muitos esperam isso acontecer, na mas verdade. isso não vai acontecer, porque Deus te deu um cérebro, Deus te deu mente, Deus te deu alma e Deus te deu a Bíblia, né? Então você precisa refletir que você já aprendeu a sua trajetória com Deus. Ou se você não aprendeu, estamos aqui para dar essa dica que não vai ser o melhor caminho a se tomar. Receba, crente. Receba! E só uma coisinha, a Bíblia diz, existia o diabo, mas o que ela fala sobre a tentação? Não é para você ficar resistindo à tentação. E ai, eu vou resistir. Vem a tentação, né? Se a tentação, você foge. José, foi José, né? Foi. Só para confirmar, mas ele tá falando um pouco de não é óbvio. E José não ficou lá na casa, no quarto da mulher, falando, ai, não, eu vou aguentar. Não, José pegou, deu um pinote. Tá na baladinha, primeiro, tá fazendo o que na balada? Mas, enfim, tá correndo risco, tá tentando, foge. Existia o diabo e foge da tentação. Sai de perto. As meninas principalmente, porque os meninos do mundo, eles gostam de atacar e eles gostam de realmente instigar, de fazer ensino para as meninas precisam fugir. A princípio, no ambiente onde os rapazes se dão em cima, é um ambiente que você não deveria estar. Então, nem vai em lugares que você sabe onde vai encontrar suas dificuldades. Mas se você vai, sai na festa de uma amiga, não sei o quê, procura, né, evita. E se você já ficou, né, não se sinta, ai meu Deus, eu sou a pior das pessoas, ai meu Deus não me ama, Deus vai olhar com outros olhos para mim. Não, o amor de Deus se mantém o mesmo, só que o processo de cura em você vai depender mais tempo. Você vai precisar de mais tempo para ficar cada vez mais renovada, com pensamentos corretos sobre relacionamento, né? Mas ele vai te tratar, vai te ensinar e a gente está aqui dando dicas para você. Com base nisso, a gente tem uma palavra em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Aproveita o escape que vem de Deus. E homens, não me vergonha na cara. E não seja como criança também. Você sabe que você, é tendente a cair, é tendente a pecar. Não fique que nem uma criança brincando com fogo, colocando o dedinho na tomada, até tomar um choque e depois sair chorando para Deus. Quando você cair, quando você ficar triste. Agora, falando sobre ficar é pecado. É prostituição. Aí todo vídeo eu falo de boca cheia também, né? Eu ia falar isso. Acampamento e boca cheia. É que eu sou o único que come às vezes. E eu tô comendo, daqui a pouco eu chegar lá e falar. Você vive o tema do... Saboreio o café. Eu não sei, eu como, eu falo. É nojento, gente. Isso aí. Continua. Super-homem. Continua. Falando sobre namoro. Namoro é pecado? É. Ficar. É, ficar. Ficar. É pecado? É.
Corta pra Deus. Agora a gente vai para o segundo passo, que é o primeiro, na verdade, porque não deveria ser um passo. Namoro. Pode ser. Namoro é aquele momento Mágico. mágico, lindo, Romântico. pré-casamento, para você conhecer a pessoa com quem você vai se casar. Mas existem alguns tipos de namoro. A gente vai falar agora sobre o namoro de corte. Namoro de corte é necessariamente um namoro cristão? A Carol vai explicar um pouquinho o que é o namoro de corte. Então, o pouco que eu já conheço sobre o namoro de corte ele é uma proposta dentro de uns tipos, como a gente falou também, alguns dos tipos de namoro que você pode escolher. E ele é um pouco assim, vamos ser sinceros, um pouco mais cheio de regras, legalista talvez, mas que para algumas pessoas dá certo, para outras não. Para algumas as ajuda a se aproximar de Deus, para outras você fica com raiva de Deus. Então essa pessoa precisa estar em conexão com Deus e com a pessoa, e com a família, a sua família, a expectativa dos seus pais, dos pais dela, para ver o que vai se encaixar. Mas o que seria o namoro de corte? Realmente a base assim, é realmente a falta de contato físico, não ter, né, no máximo pegar na mão, abraço, realmente só se for em público para se despedir, mas sem abraços, sem beijo, sem carícias e também tem propostas aí indo para outras linhas de deixar de ficar se falando muito, falar pouco e apenas orar, né? O propósito é a oração e aí o casal escolhe o tempo que ela quer fazer isso, que costuma ser 1 mês ou 3, ou até eu já ouvi falar de 6 meses. Então aí o casal escolhe. E esse tempo, agora eu estou falando da corte em si, né, que seria antes do namoro, é para ter certeza se vai namorar. Aí tem a corte dentro do namoro, que é namoro, estamos namorando, vamos por aliança se quiser. Então aí sim a corte entra com uma falta de contato físico. Aí também tem a corte pré, que daí a pessoa realmente não só está orando. Então você tem esses 2 tipos de corte, a corte que prepara para o namoro e a corte que é a falta de contato físico dentro do namoro. Aí existem também cursos que algumas igrejas e ministérios dão, que a gente vai falar mais pra frente, que são cursos que ensinam a menina e o menino a avaliarem bem a pessoa com quem elas querem se relacionar, se elas se encaixam, se a pessoa é cristã, se a pessoa tem ministérios parecidos ou complementares, se os pais dela aprovam, se os meus aprovam. E aí o curso propõe que as famílias se unam mais, que os meus pais saiam com o rapaz e os pais do rapaz que vai namorar comigo saem comigo. Então esse é um curso também que tem acessível a muitas pessoas. Mas o corte é isso, tem tanto o corte preparatório para o namoro, com sua oração, e evitar de se falar tanto, porque senão você fica muito ligado à pessoa mesmo namorando, daí do que vale orar. Se você já está se apegando e gostando mais da pessoa, praticamente você está, na verdade, dirigindo a oração para dar certo. Então você está sendo sincero com Deus, né? E tem a corte no namoro já estabelecido, que daí você para de ter contato físico. É uma proposta, essa é a corte. Isso daí, necessariamente, é um namoro cristão? O que você acha? Que obrigatoriamente quem namora sem contato físico tem namoro cristão? Primeiro ponto sobre a corte antes do namoro, sobre orar junto com a pessoa. Veja bem, você tem que viver uma vida de oração. Para tudo que você vai fazer, você tem que orar. Sim. Então, para estipular que você tem que orar antes do namoro, já é meio redundante. Porque você tem que orar antes de namorar. Para tudo você tem que orar. Por que para namorar? Então você já tem que estar orando. Ai, comecei a gostar da fulana. Você já tem que começar a orar para saber se realmente é aquilo. Então, o primeiro passo, assim, não estou falando que não vale nada, não. Mas cai numa redundância de você orar antes. Legal. Aí o que acontece? Você vai lá para a menina, conta para a menina que você está na fim dela. Está gostando dela. Ela fala, eu também gosto de você, vamos orar? Tá, mas você já não tem que orar? Tem uma coisa que a gente estava comentando aqui antes. Por isso que o bolinho ficou frio. A partir do momento que você estipula um tempo de oração, eu vou orar 6 meses, ou em alguns lugares já havia até 1 ano de oração para poder namorar. Vamos orar 1 ano para ver o que Deus fala.
Se Deus falar que sim, sim. Se Deus falar que não, não. E se Deus não falar nada? E se Deus ficar em silêncio? Você vai interpretar que quem cala consente? Ou o silêncio é não? Porque Deus responde não, Ele quer. O fato de a gente estipular um tempo para Deus não significa que Deus vai responder naquele tempo. Outra coisa. Por que você precisa envolver essa pessoa na sua oração? O Marco está afim da menina. Ele ora. Aí ele vai lá e conta para a menina. A menina sabe que está pensando dele, ela está pensando dela. Vamos orar junto. O que muitas vezes acontece? É legal? É. Mas por que você tem que estipular isso? Sendo que a partir do momento que você tem um compromisso com alguém, um namoro, um relacionamento, você tem que viver uma vida de oração com uma pessoa. Você vai chegar e falar, não, vamos orar junto? É super válido. Mas antes de você começar a namorar, aí você começa a despertar o sentimento da pessoa, porque vocês estão orando junto. E vocês se veem, e vocês saem, vocês de repente estão na mesma igreja. Olha, dificilmente você vai ver alguém que orou junto não namorar. Porque É vício. é muito difícil passarem um mês orando juntos e no final, olha, realmente Não foi. não era pra ser. Porque naquele momento de oração mútua ali junto, já foi despertando sentimentos nenhum. Ai, como ele é bonito. Exatamente. Que homem de Deus, que mulher de Deus. E aquilo desperta o desejo de E namorar. muitas vezes o cara não é esse homem de oração, a menina não é essa Era só mulher de naquele oração. momento. Só está orando por causa A espiritualidade da pessoa estava ficando ao redor de esperar em Deus ou de orar com alguém. Então, honestamente, eu acho que assim, é mais válido, fica na sua. E a gente tem que ser franco. Quando a gente diz pra alguém que gosta dela, isso consome qualquer pessoa. Ela vai pensar em você no trabalho, ela vai pensar em você dormindo, ela vai pensar no banho, ela vai pensar em você escovando o dente, no banheiro, ela comendo. Às vezes a mãe dela vai estar conversando com ela, ela vai ficar, filha, você tá aqui? Ah, eu tô, mãe, desculpa, tô aqui. Tem alguém orando. Tem alguém orando por mim. Então, assim, 22, estão orando por mim. os pensamentos da pessoa vão ficar em você. Então, a gente aconselha a você que gosta de alguém ou pensa em alguém, guarda isso pra você com Deus e ora. E ora porque você já tem que orar, coloca isso em oração e Deus vai falar com você. Se você busca Deus, Ele vai falar com você, Ele vai te... Às vezes Ele não vai exatamente falar, e geralmente Deus não fala isso, fique com aquela pessoa. Ele dá circunstâncias, Ele faz com que vocês se encontrem, Ele faz que, que os amigos entre si, e essa pessoa inclusive que você gosta comece a andar junto com você. E aos poucos você vai enxergando as respostas de Deus, mas não há necessidade de você falar. Há mais prejuízo do que benefício você falar para ela que gosta dela e que orar com ela. E assim, uma coisa que a gente leu no primeiro versículo, busque, e a gente vai dar outro versículo daqui a pouco também, que se encaixa em tudo que a gente está falando. E que se encaixa numa questão que já também foi falada diretamente com vocês vezes. Seja sincero e honesto. Se você está chegando a menina falando que gosta dela, vamos orar, só para segurar a menina para você, você não está orando de verdade, porque eu sei, porque assim, você vai falar, você já tem um vínculo, já tem um compromisso. Já criou, vamos orar junto? Vamos. Aí pronto. Aí a menina não vai namorar mais ninguém porque ela está orando com você. E se você mudar de ideia, foi Deus que mandou, foi Deus que falou que vai dar certo. Você usa Deus como desculpa. Usa Deus como desculpa. Não faça isso, por favor. Quantas pessoas falam assim, Deus o quis. Então Deus falou pra mim, em sonho, veio um anjo, falou no meu ouvidinho lá. Sendo que o sonho foi porque você comeu muito na janta. Você pensa demais na pessoa. Você pensa Durante o dia. sonho. Então assim, E outra coisa, que nem a Carol estava falando aqui. O fato de você não gostar da pessoa não te priva de pecado. E nem faz com que seja um namoro cristão. Porque, por exemplo, como você falou, a pessoa vai pensar em você 24 horas. E a nossa mente é extremamente fértil, e criativa e pecaminosa. Então, mas eu não beijo, só abraço. A gente já vai falar disso. Ainda mais se não tiver nenhum contato físico. Aí, tipo, a pessoa já gosta de você, então ela já vai pensar em você. Se não tem contato físico nenhum, então, imagina o abraço dela, imagina o beijo dela. Vai embora, entendeu? Eu escolhi? Com base no escolher esperar, crente, pelo amor de Deus, ouve isso, tudo que a gente está falando aqui, tanto do namoro da corte, quanto o escolher esperar, que a gente vai falar. Muitas pessoas falam que namoro da corte é errado, escolher esperar é errado, namoro da maçã, que nós vamos falar também. Por favor, crente, nós não estamos falando mal, não queremos criticar ninguém,
não querendo julgar ninguém desses ministérios. Tanto quem criou o namoro da corte, quanto escolha esperar, como o namoro da maçã. Por favor, fica a dica aí, ok? Não nos xingue. Nós vamos falar sobre esperar. Detalhe, são 3, escolhi esperar, e um namoro da corte aqui. Só que não. Então, aí foi falado do namoro da corte, vamos falar então do escolha esperar. O que é o escolha esperar? O escolha esperar foi criado pelo Nelson. Ele atualmente trabalha, tem uma mobilização, a MOB, que é a organização por trás do movimento Escolha Esperar. Como que trabalha o Escolha Esperar? O Escolha Esperar, o Escolha Esperar, ele vai até as igrejas, assim como os outros ministérios também, e faz palestras, falando sobre pureza, sobre sexualidade e tal. O que a gente pode colocar como um ponto negativo do Escolha Esperar? O ponto negativo do Escolha Esperar seria o quê? Aquele embelezamento na pessoa perfeita. Tipo, a pessoa não vai fazer nada porque ela está escolhendo esperar. Esperando o príncipe encantar. Eu estou esperando vir bater aqui o cavaleiro e me pegar, gente. Sim, mas não aguenta não fazer piada. Inclusive tem gente que faz parte do ministério, eu escolhi esperar, sentado. Sentar. Porque assim, a pessoa acha que o cara vai vir. Vou ficar sentado aqui esperando o cara. E acontece muitas vezes de que o cara não necessariamente é o que mais lê a Bíblia, mais ora, que dá escola que dá aula na escola dominical, de boa família, que está sempre na igreja. Às vezes não é esse o cara que a pessoa está escolhendo esperar. E outra, virou muito moda isso. Eu escolhi esperar. Não fala, não, escolhi esperar. Tipo, você escolheu esperar, mas tipo, tá dando em cima de todo mundo, entendeu? Tô dando em cima de todo mundo, mas eu escolhi esperar. Tô aqui, tô quieto na minha. Ou o contrário, né? Eu escolhi esperar e não estou fazendo nada. Eu não estou me preparando para ser um homem ou uma mulher de Deus junto com uma pessoa. E também quando eu vejo uma pessoa que tem características excelentes, que eu sei que vai ser uma ótima pessoa para eu estar junto, eu não vou lá conversar com a pessoa porque eu escolhi esperar. Então, e às vezes, se Deus quiser, sei lá, vai acontecer alguma coisa bem miraculosa que vai nos unir. Mas não, a gente sabe que a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque assim, polêmica, né, mas chaveco não é pecado. Você... Muito polêmica essa muito polêmica, mas calma. Não é ficar chavecando. Mas você viu a pessoa, você gosta da pessoa, você está orando. novo convertido. Então, para as meninas, a gente está falando a respeito de que a gente espera da atitude dos homens, às vezes os homens podem estar nesse sistema mais apegado às mães, né, ao sistema familiar deles, demora para amadurecer, demora para crescer de casa, tem tudo isso. E também se vê preparado para sustentar uma casa, um lar. E às vezes eles demoram mais por isso. Mas eu conheço meninas que têm 30 anos, 32 anos, 33 anos, são solteiras, a gente se pergunta onde estão os rapazes para essas meninas. E a gente, claro, não vou colocar a culpa só nos homens, né? Isso aí. Sei lá, as meninas devem ter algum... Talvez elas estejam esperando demais, né? O homem perfeito. Às vezes elas... Escolhi esperar, né? As meninas mais velhas têm a tendência a se portarem como mais velhas demais. Tipo, elas são solteiras, elas não precisam se portar com uma mulher de 50 anos, eu sou madura, qualquer rapaz pra mim é pivete, entendeu? Então, já vi isso, afasta, amedronta rapazes, tem que tomar muito cuidado com isso, as meninas que são mais velhas. E também, cada vez mais, as meninas terem noção do que elas transparecem para os outros. É importante, mulher, você perguntar para sua amiga: eu tô bem vestida, como que eu tô? Eu tô me portando legal, eu tô me afastando muito, eu tô muito tímida, eu tô dando em cima dos meninos, eu tô muito assim, oferecida, muito seca. Às vezes as meninas, principalmente na igreja, já foi algo que me prejudicou. De às vezes querer dar uma risada, brincar demais com os meninos, e as pessoas interpretam de uma forma errada. Eu já sofri por isso, mas a gente vai aprendendo a estar quieta algumas vezes, falar outras vezes,
Tem tempo para todas as coisas, tempo para se calar, tempo para falar, tempo para só observar e tempo para agir. Então, peça, meninas, discernimento de Deus, Espírito Santo, e converse entre vocês, peçam dicas. A gente vive juntas, então a gente tem que conversar mais sobre também o que nos parece. E meninos, busquem em Deus a maturidade e realmente não fiquem fugindo, esperando. Só mais uma coisa que eu queria falar sobre o esperar, né? Que escolher esperar sentado. Realmente, as pessoas que esperam sentadas, ou elas vão encontrar pessoas sentadas do lado dela, o que não vai ser legal, porque essa pessoa não tem atitude nenhuma, ou elas vão encontrar ninguém. Eu meio que coloco uma imagem na minha cabeça, como se tivesse um ponto de ônibus sentado. E você só encontra pessoas quando você está no fluxo das pessoas. Você tem que estar andando, você tem que estar ativo. Então, no reino de Deus, ninguém tem que estar sentado, tem que estar ativo, andando, caminhando, servindo, buscando, ajudando, cooperando de alguma forma. E nesse contato com as pessoas, você vai encontrar a pessoa que Deus tem para você. Não é sentado, porque se sentar você está esperando em Deus, você pode estar sentado também no reino de Deus sem fazer nada. Então, esteja ativo que você vai encontrar pessoas perto. Isso que a Carla falou é muito importante. E na postagem vai estar aqui um link também na pregação do Paul Washer, o preço de se tornar um homem. Igual ele apresenta várias argumentações, várias coisas da Bíblia também, da vida dele, que é muito importante e que ele enfatiza o que está acontecendo hoje na nossa igreja e na nossa sociedade. Por exemplo, hoje o que a nossa cultura construiu? Dizendo que hoje, antigamente no caso, quando o adolescente que tinha 13 anos de idade, ele já praticamente já era considerado um adulto. Ele já tinha certas responsabilidades. Outras responsabilidades de tomar conta de uma casa, de sustentar uma família inteira. E hoje não. Hoje você vê adolescentes de 13, 14 anos enfurnados dentro de uma casa, no videogame o dia inteiro. E assim, eles querem, igual o Paul Washer fala na pregação, eles querem privilégios de homens, de um homem, mas não querem assumir as responsabilidades que esses privilégios vão dar para eles. A questão da maturidade também. E o homem, hoje, de vez a mulher ser submissa ao homem, que é o que a palavra fala, hoje que o homem está ficando em segundo plano e ele está sendo submisso à mulher. Não, vocês não entenderam o sentido que eu quis dizer com isso. E o homem está perdendo, porque o homem é a cabeça da casa. Tanto que se o homem, você que quer relacionar com o sexo oposto, se você não liderar, se você não tiver capacidade de liderar a sua esposa, espiritualmente falando, nem comece a se relacionar. Não só a sua esposa, mas não só espiritualmente, mas também sustentar financeiramente, sustentar uma casa, sustentar uma família ali. Porque a ordem é dada ao homem, né? A ordem é dada ao homem para sustentar tudo ali. Deixa pai e mãe, ensina sua mulher. Deixa pai e mãe, ensina sua mulher. Só uma observação, já vi amigo meu de falar, não, porque minha mulher é muito importante para mim. Mas a minha mãe é mais. Então se um dia minha mãe me obrigasse, eu largava minha mulher e ficava com minha mãe. Perigoso. O último verso, a Carol vai falar agora pra gente do não humor da maçã. No humor da maçã ele complementa muito dessas coisas, enfatiza também o namoro cristão. E isso aqui ele trata de assuntos mais abrangentes que falam sobre pureza espiritual e física. Ele incentiva muito o relacionamento com Deus em várias áreas, não só na área de relacionamento com o sexo oposto, mas também com relação ao trabalho e outras coisas assim, com família, com chamado de vocação para trabalhar ou no reino de Deus. E daí eles também falam bastante, na verdade o líder, né, como é que o mentor desse ministério é o Fernando Ortega, né, foi bem legal que ele compartilhou a história dele, de noivado, namoro, para testemunhar que é possível e que ele é muito feliz hoje no casamento, mas ele enfatiza que não é isso que traz felicidade, né, a vida com Jesus, não só ele, como todos os colunistas lá falam que por trás realmente plenitude é Deus. E eles vêm ensinando sobre pureza. E eles falam bastante sobre pureza realmente com o próprio corpo, né? Porque Deus vai ter cuidado com o corpo,
não se manipular e evitar o porquê de tudo isso, por que não, né, fazer essas coisas. Eles ensinam muito sobre isso e eles sempre desafiam a gente a estar em constante intimidade com Deus e respeito pela presença do Espírito Santo em nós, para que a gente não o faça diminuir em nós, né, a chama diminuir, porque a gente está desejando mais, né, a nossa satisfação física, carnal. Eles são um perigo e eles ajudam bastante. Uma programação legal, desde que quando eu vi a história do Fernando, todas as pessoas que chegam até mim de conselho, alguma coisa, eu sempre cito ele. Porque foi legal a história dele, que eu só vou citar um pedaço da história que me marcou bastante isso. Da qual, assim que ele conheceu a atual esposa dele, hoje que eu não lembro o nome dela, A senhora Ortega. a senhora Ortega, ele conheceu ela e eles se apaixonaram e tal, e começaram a meio que namorar, só que só orando no caso. Quando eles estavam orando, choveu demais, ele falando, choveu demais na horta dele. A tentação veio com tudo, foi muito grande. Tanto que até ele fala que ele pegou o líder de jovens dele e falou, olha, está acontecendo isso, o que eu faço e tal. Aí ele começou a orar e falou assim, meu, a senhora Ortega hoje precisa saber de tudo isso que está acontecendo comigo, né? Aí diz que uma das conversas que ele teve com ela, ele falou, olha, não sei como que você vai pensar de tudo isso, mas eu queria compartilhar com você. Desde quando a gente começou a orar para ter um compromisso sério, um monte de menina fica me ligando, mandando mensagem, correndo atrás de mim. A tentação está sendo muito grande, eu queria que você me ajudasse em oração e tal. Mas eu tenho medo, o que você vai pensar de mim? Vai pensar que eu vou te trair, que eu vou te magoar, alguma coisa assim. E qual foi a resposta dela? Fernando, a minha confiança não está em você, porque se minha confiança estivesse em você, eu sei que você ia me magoar, mas minha confiança está em Deus. Então, olha o nível que estava o relacionamento dos dois, até onde estava indo ali, esse relacionamento dos dois, e que hoje são casados. Então, isso é muito importante. Onde está a sua confiança nisso? Sua confiança está no seu parceiro, naquela pessoa que você quer se relacionar, ou sua confiança está em Deus? Baseado nesses dois mistérios, né, que tem aí, é aquele que a gente comentou agora de pouco, que acaba acontecendo que às vezes o pessoal acaba esperando, mas esperando por quem? Pelo príncipe encantado, pela menina perfeita, que às vezes não são padrões bíblicos, são padrões mundanos que você transfere, então você quer a menina bonita, você quer o cara bonito, às vezes tem um cara bíblico e um cara bonito, você fica com o cara bonito. Então assim, está esperando quem? Né? E a gente já comentou um pouco sobre isso, sobre esperar sentado, né, ou realmente estar ativo nas suas atividades, e principalmente os cristãos no reino de Deus, aqueles que compreenderam o seu papel como cristão na igreja, no corpo de Cristo para estar ativo, ele vai, ao mesmo tempo, enquanto aguarda em Deus, ele vai encontrar alguém nessas idas e vindas. E também, esse esperar por quem muitas pessoas ensinam, ou às vezes acreditam, e infelizmente os contos de fadas influenciam muito a cabeça da gente, principalmente das meninas, de que existe uma pessoa, um príncipe, um rapaz, ou melhor, mais bonito, mais rico, ou mais carinhoso, mais famosinho, o mais que chegando, todo mundo paga pau pro menino. Então a menina às vezes ela tá querendo. Aí você vai vendo, se uma menina tem esses desejos, ela não está olhando as qualidades corretas de um homem, né? O que a menina precisa procurar um rapaz? É um rapaz que teme a Deus, que é cristão em primeiro lugar. Minha querida, se você namora um rapaz que não é cristão, te dou uma dica, você após assistir esse vídeo, ou no momento que você perceber, conversa com ele, Vou dar um pause agora e vai. Tem uma DR, liga, acabou, já era. Não, calma, antes de apelar pro término, não faz isso ainda. Seja franca com ele, você vai, marca com ele, conversa com ele e fala, meu querido, namorado, meu bem, que diz que me ama tanto. Olha, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero seguir a Deus. E para seguir a Deus, eu acredito que eu preciso estar no corpo de Cristo. E para estar no corpo de Cristo, eu preciso frequentar uma igreja. E para frequentar uma igreja, eu também não quero ficar parada sentada no banco, eu quero contribuir com alguma coisa, porque eu tenho talentos, eu tenho um jeito, eu tenho algo que eu posso ajudar. Você quer me acompanhar? Você quer estar comigo? Você quer conhecer esse Deus? Aí ele fala, sim, eu quero. Aí vocês olham juntos e você começa a puxar ele. Aí espera que dê certo. Se ele também começar a querer te arrastar, te tirar de lá, te impedir, toma cuidado, conversa de novo. E se ele já falar não, tenha coragem,
fala com Deus e fala, Deus, eu quero um homem que te ame, que queira o Senhor. Não rola uma pessoa que ama Deus com quem não ama Deus, com quem não quer Deus. Não dá certo. Não dá certo. Então, quanto antes você conseguir ficar livre disso, é melhor. E quanto ao esperar uma pessoa só, que estava falando que os contos de fada ensinam, isso realmente é uma teoria falida, não existe. Quer dizer, não existe uma pessoa no mundo inteiro que Deus criou. A teoria que eu estou falando que não existe é essa. Que Deus criou lá no ventre da mamãe um rapazinho que se chama, vou chutar, Carlos. 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 O Carlos é feito para a Carol. E o Carlos vai nascer desse jeito, com essa cor dos olhos, com esse cabelo, com essa pele, e vai ter esses gostos para completar a Carol. Não! A metade perfeita da laranja. Não. Ele foi feito para Deus. Ele foi criado para Ele, para deleite de Deus, para a compreensão de Deus, para se relacionar com Deus. O que acontece? Quando um rapaz cresce, se desenvolve, e a menina também, se eles estão buscando Jesus, se eles estão sendo impactados por Deus e o Espírito Santo se move neles, eles vão ter fruto do Espírito. Eles vão ser mansos, eles vão ser legais, eles vão ser pacientes, eles vão ter seus defeitos, mas quanto mais perto de Deus, mais fácil de se lidar eles vão ser. E o que acontece? A pessoa o rapaz que ele pode ter, se o Carlos, no meu caso, foi um rapaz que cresceu e conheceu Jesus e foi impactado por Jesus e começou a caminhar perto de mim, e os nossos gostos são parecidos, e ele tem Deus, ele tem um jeito que o Espírito Santo habita e move, e ele está apto a se relacionar comigo, e eu a ele. Só que qual vai ser o divisor de águas? Os nossos gostos, a nossa empatia, os nossos olhares, a química, se a gente tem sonhos parecidos, entendeu? Então, nesse ambiente, você que é solteiro ou solteiro, existem pessoas que você precisa avaliar. Primeiro, você tem que se avaliar. Eu estou buscando a Deus? Eu estou sendo moldado por Deus? E o rapaz e a moça que eu quero, está sendo moldado por Deus? Se sim, aí sim você vai começar a ver se ela te agrada, se ela te atrai. E aí sim, você vai ver que não existe uma, mas que existe um grupo de pessoas que amam a Deus. Então não é uma só. E eu acredito que quem é impactado por Jesus pode ser marido ou esposa de qualquer outra pessoa que também seja impactada por Jesus. Qualquer pessoa. Só que o que vai diferenciar é o mesmo sonho, o mesmo amor, o mesmo desejo de futuro, entendeu? Os mesmos planos, eu creio nisso. Bom, a gente vai falar agora de dentro do namoro. Você já está namorando, você já encontrou esse homem, essa mulher, esse rapaz ou essa moça que é de Deus e que vocês se conectaram ali, vocês têm gostos parecidos, vocês estão se gostando, estão namorando. Dentro do namoro, podemos beijar? Beijar pode? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Polêmico isso. Polêmico. Polêmica, doidos. Tem ministérios, tem grupos de pessoas que ensinam, como por exemplo o namoro em corte. Não pode se beijar, induz ao pecado, e colocam isso como uma regra. Não pode beijar no namoro. Alguns acham que beijar já é pecado, gente. E isso a Bíblia nunca falou. Então acho que isso se torna um pouco de farisaísmo, criar leis que a Bíblia não fala, entendeu? E coloca o beijo como assim, é pecado, mas não se falam em outras coisas, né? Que são pecados da mesma forma. Carnal, abraço não. A gente leu, por exemplo, o texto aqui de Filipenses 4:8 que fala do pensamento. Que o pensamento da gente tem que ter só coisas boas, né? Coisas saudáveis, coisas que são verdadeiras, de boa fama, puras. Então, muitas vezes a pessoa está vivendo daquele estilo ali, namoro curte, porém a mente dela, pecadora, frutífera, está imaginando tudo, como o Edward falou, está imaginando o beijo muito mais. Então, ela não está beijando fisicamente, mas ela está usando a mente dela da mesma forma pro mal. E outra, amiguinha, principalmente meninos, que homem é pior, né? Se você acha que você só vai correr o risco de pecar beijando, você está fraquinho, né? Não, você está fraquinho e está assim, completamente uma falta de autoconhecimento e um desprezo até o que a Bíblia fala. A gente foi feito perfeito por isso. Porém, a partir do momento que o pecado entrou, a gente é uma fábrica de pecado. A gente peca direto, a gente peca. E assim,
você achar que não, eu posso abraçar minha namorada, eu posso pegar na mão da minha namorada, eu posso não encostar na minha namorada, você não vai pecar, você está menos, não é nem essa palavra que eu queria, mas eu vou usar, não é da outra agora. Você está sendo ignorante com a palavra, você está menosprezando o seu poder para pecar. Porque você, olha, para a gente ser poderoso na palavra, ter o poder de Cristo, a gente tem que orar, né? Agora, para você ter o poder do pecado, você não precisa fazer nada. A gente é extremamente... Seja você mesmo. a gente é extremamente movido a pecado. Eu não estou conseguindo achar o que eu queria, mas, enfim, deu para entender, eu acho. Então, assim, não ache que, não, se eu não estou beijando, eu não vou pecar, não tenho risco. Então, beleza, vamos falar disso também um pouco. Então, beijar. O beijo é uma expressão de carinho, é uma expressão de afeto com a outra pessoa. Existem vários tipos de beijo, a gente sabe muito bem. Existem os beijos carinhosos, que você vê demonstrando aquele carinho, e existem beijos que são práticas sexuais, quase. Né? Você utilizaria aquele tipo de beijo no casamento, e porque inspiram desejos sexuais. Então, eu acho que aqui a palavra-chave é bom senso, né, gente? Então, você se conhece, você sabe que tipo de beijo desperta ou não desperta desejos para você e que vai, de repente, ser uma porta de tentação. Então, se determinado tipo de beijo ali você sentiu que é uma porta para uma tentação, você começou a sentir desejos que vão além ali do que você pode, então você tem que dar um passo para trás e combinar com a sua namorada, com o seu namorado, que aquele tipo de beijo não é o melhor para vocês, porque está te levando para o caminho errado. Mas se, de repente, os beijos mais de leve, mais de boa, são simplesmente trocas de carinho e não te levam a ficar imaginando um monte de coisa aí que é mais para o casamento, então tranquilo. E assim, se você sente que qualquer beijinho faz isso, aí sim, não beija. Isso. Porque assim, até uma coisa que eu ia falar no próximo vídeo, num vídeo futuro, sobre lei e graça, a gente vai falar sobre isso, não adianta. A gente não vive mais sobre o domínio da lei. Regras. Ou seja, não existe uma regra, beija, não beija. Não tem. Você não vai para o inferno porque você beijou. Porém, seja a paz de Cristo, o árbitro do seu coração. E é como diz o texto base de novo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupa o vosso pensamento. Se você beija dessa forma e você tem paz de Cristo, beija. Agora, se eles despertam pensamentos que não são esses, então não beije dessa forma. Então, assim, acaba ficando até meio simples, mas sim precisa de honestidade. Eu acredito que a palavra de Deus ela é profunda, né? Nada de dispersão, ela vai ao fundo e ela vai tratar dos pensamentos que são o início de tudo, né? E assim, vem uma coisa na minha cabeça que eu acho que é meio, não está escrito isso na Bíblia, mas é uma parafraseando, acho que a boca fala que está cheio o coração. Eu acho que a boca tem desejo de beijar porque está cheio o coração. Então, assim, exatamente, tipo, você vai ter desejos e o beijo é o fruto final dos seus pensamentos, né? Ele é o beijar, as atitudes, com as carícias, com os abraços, ele é o ponto final. O início tem que ser tratado, o seu ser e o seu coração precisa estar compatível com o que a palavra te ensina, que o Espírito Santo espera de você. Busque o Espírito Santo, busque se relacionar com ele, busque ser pleno nele, saciado nele. E aí as coisas vão melhorar. Isso é uma coisa muito importante também, porque muitas pessoas não conhecem o seu parceiro, o seu cônjuge. Por exemplo, às vezes a pessoa, tanto a mulher como o homem, tem problema com pornografia. E se entrar num desses quesitos que eu fui falado aqui, você está levando a pessoa totalmente a pecar, a cair, não digo com você mesmo, mas pode ser sozinho, na internet, alguma coisa assim. Então isso é muito importante, você conhecer a pessoa, conhecer as limitações da pessoa, olha, onde que você erra, onde que você peca, vamos se ajudar, vamos buscar uma oração, ajuda do Senhor. Isso é muito importante, muitas pessoas não conhecem a pessoa, conhecem assim superficialmente, você conhece a pessoa superficialmente, não conhece a pessoa a fundo. Uma pessoa que você está ali regando e alimentando o relacionamento a cada dia para que vocês fiquem juntos ao longo da vida. E vamos então pegar, bom, assim, se você tem problema até com o beijo mais simples, se isso já desperta em você um desejo aí que é pecaminoso, então, uma dica,
Dá um beijo na testa da sua namorada, e namorado dá um beijo na testa do seu namorado, ou na bochecha, porque isso já vai estar demonstrando também carinho. Na testa, né, que tem aquela questão da proteção, que olha, eu tô aqui com você, né, conta comigo, então existem outras formas também de demonstrar um carinho. Se você condena o beijo de uma forma assim, não beijo é pecado, nos 10 mandamentos está lá, não adulterarás. Porém, o adultério é considerado não apenas a prática do adultério físico. O adultério é considerado também a partir do momento que você olha com desejo a mulher de alguém, que não seja sua. Na nova aliança. Jesus atualizou esse mandamento. Mesmo que você não peque com a sua namorada porque beija é pecado e você não beija, cuidado, porque às vezes você está olhando para a sua namorada a qual você não beija, imaginando coisa. Então, cuidado. Então nós acreditamos que beijar pode, mas o Espírito Santo tem que ser o juiz do seu coração e você precisa se relacionar com ele e consultar como falaram os seus sentimentos, os seus hormônios, a sua impulsividade, os seus desejos e fugir daquilo que te traga o pecado. Ligando tudo a isso, vamos entrar então em um dos mais assim, que entra muito em choque hoje. Pastor, família e as pessoas que estão ali no meio do relacionamento. Seria o quê? Um namoro edificante. O que seria um namoro edificante? Eu sou cristão. Eu vou namorar uma garota, uma mulher que não é cristã, que ela é de outra religião, que ela não acredita em Deus. Como isso vai suceder? Vai ser edificante na minha vida. Ou até você pode namorar um cara da igreja mesmo, mas aí você para de... Você é do louvor, você larga o louvor, você larga o seu ministério, e agora você namora. Você começa a viver só namoro, né? Só isso. Você começa a viver só namoro. Você cria ali sua expectativa em uma pessoa e você demonstra seus sentimentos para ela. Aí você, olha, eu estou gostando de você e vamos orar. Beleza, você começa a orar. O que acontece muitas vezes? Só fica os dois. O mundo que era, para essa pessoa, um mundo que era enorme, que tinha tantas outras pessoas na igreja, ajudava, fazia um monte de coisa, agora está limitada só ao grupo de louvor e ao grupo de teatro. Por quê? No teatro e no louvor é que a sua parceira, a pessoa que você se relaciona faz parte. Agora nos outros não, então eu não vou me relacionar nos outros porque eu quero ficar perto dela ou dele, etc. Então isso é muito importante. Você namoro, assim, se Deus juntou vocês dois, vocês dois com a família, vocês vão ser não mais só um do outro, vocês ainda são de Deus e objetos de Deus no mundo. Então a sua família, o seu namoro, enfim, vocês dois juntos tem que ser uma força de Deus para agir e para mudar o mundo. Ou seja, os namoros de vocês têm que ser edificantes para vocês dois, para a família de vocês, para a igreja, para a cidade, para onde você for. O namoro tem que ser um objeto de Deus para edificação. E tem uma forma bem simples de você avaliar se você está namorando hoje, se o seu namoro está sendo edificante ou não. Simples. Faça uma avaliação. O seu namoro te impulsiona a buscar a Deus? O seu namoro te dá ainda mais gás para trabalhar no reino de Deus? Se isso acontece, então o seu namoro está sendo edificante. Agora, se é o contrário, o seu namoro está te fazendo pensar só na pessoa, esquecer de Deus, esquecer do resto. Você só vive namoro, só existe aquela pessoa no mundo. E você se fechou, você não tem mais seus amigos, sua família não te vê mais, você já saiu de tudo que você fazia na igreja. Por que você começou a namorar? Então repense, isso está sendo edificante. Tenha pessoas mais velhas ali auxiliando você nessa caminhada, nesse novo ciclo da sua vida. Casais mais velhos que vão estar te auxiliando, dando toda a instrução. E o que a gente mais vê hoje são o quê? Pessoas da igreja, pessoas que louvam a Deus, que são adoradores a Deus, se relacionando com outras pessoas. É o que a gente vê na Bíblia. A gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, muito disso. Pessoas que eram ali da aliança, de Israel e tal, namorando outras pessoas, tanto que o próprio Deus ele fala, não pode isso acontecer, isso é proibido. Deus não faz isso por castigo, porque ele não ama outra pessoa, ele ama. Se você tem um cônjuge, um namorado, uma namorada que não é cristão, que não tem Deus, Deus o ama tanto quanto ama você. Só que ele está cuidando de você e evitando que você mesma sofra, que você mesma tenha problemas lá na frente, porque ele é um Deus que acompanha milhões de histórias, ele conhece todas as consequências possíveis de decisões mal tomadas e precipitadas. Então ele está te avisando na palavra, através das pessoas
na sua frente ele é desse jeito mesmo? Você namora tem que casar? Sim. Não necessariamente o seu namoro vai acabar no casamento. Mas não é o único caminho. É o desejo, mas não é o único caminho que tem. Pode não dar certo. Não dá certo. Porém, você precisa entrar no namoro com a mentalidade de que você está buscando um casamento. E se você entrar no namoro simplesmente porque você está junto com a pessoa, isso é uma picada a longo prazo. Você está simplesmente querendo Segurando alguém. estar satisfazendo ali seus desejos e tal, mas sem pensar em casamento não é a melhor motivação para namorar. Se não ficar bitolado, no dia seguinte do namoro já começar a ver esse casamento. Porém, ter o planejamento de chegar, de casar. Meninas, tomem esse cuidado, não forcem, não. Vocês podem ver sozinhas, mas não precisa ficar compartilhando pelo seu casamento, isso assusta um pouco os meninos. E a gente sonha com o casamento desde pequeno, mas namoro, nós propomos, e acho que Deus também prefere ter convicção quanto antes, a maior possível de que vai dar certo. Mas pode ser que não dê. Então, não se precipitem em falar em casamento tão cedo, principalmente os meninos que têm essa mania de propor, de falar que vai ser, mas essa necessidade. Conheça o rapaz primeiro, não antecipe as coisas. Então, pra gente fechar, fica pode? Não, pecado. Corte é necessariamente um namoro cristão? Não. É um tipo de namoro cristão. Pode ser bom para você, pode não ser bom para você. Apresentamos aqui os ministérios que escolhem esperar no amor da maçã, link aqui embaixo para conhecer eles. Esperar por quem? Por alguém que esteja aqui. Amém. Sim. Não espere eternamente sentado. Não acho que você não precisa, não pode agir, você faça, ache. Beijar pode? Pode. Como? Se ele não te levar ao pecado. Amém. Pensamentos Impuros. Namoro edificante. Procure um namoro que seja edificante para a comunidade da igreja toda, como acontecer para você que também. vem abençoar todos ao redor. E um namoro com alguém que não é cristão nunca vai ser edificante. Tem que casar? Tem que entrar querendo, pensando em casar. Mas pode ser que o seu primeiro namoro para alguém que você alguém ganhou. Só para fechar uma frase que o Marcos falou, que o Marcos falou, estava conversando antes, que acho que eu esqueci de falar. Procure ser a pessoa certa, não ficar procurando a pessoa que seja pronta. Procure estar pronto para a pessoa. Ser o melhor possível aqui para a pessoa. Eu acho que tem que pôr em você para ser a pessoa ideal. Não ficar super robusto, como você quem quiser, ficar querendo a pessoa perfeita. Você precisa se pensar em você diante de Deus. Se você focar na sua espiritualidade, você não vai ficar tendo tempo ocioso para ficar pensando, como eu preciso namorar. Quando tiver que namorar, vai acontecer naturalmente. Isso aí. E o que eu quero deixar para concluir fazer a minha conclusão é isso, que como eu falei no começo do vídeo, não importa quantas pessoas dentro do seu casamento você levantar e segurar na sua mão, saber que tudo foi colocado em Jesus Cristo, que nele nós recebemos o perdão dos nossos pecados, dos nossos que nós cometemos no passado. Espero que isso, para mim, ninguém é melhor do que ninguém aqui, como nós já falamos nos outros vídeos. Foi muito legal estudar sobre tudo isso que a gente falou aqui. Nossa, pesquisei demais, estudei, falei muitas pessoas sobre esse assunto e me ajudou bastante. Me ajudou mesmo. Quem me conhece sabe como que eu sofro, como que eu erro, como que eu tenho que resolver nessa parte. E é isso aqui. Se você percebeu que o vídeo mudou, é porque a bateria da câmera acabou de novo. Vocês que vão ver, a gente já sabe que a gente vai mudar essa bateria e agora a gente está terminando de filmar no celular. Eu só deixo a dica de um livro do casal Leslie, que é A Romance à Maneira de Deus. Vocês podem achar na internet e também comprar na internet também. É muito bom. Ele traz uma ideia de amor de uma forma muito pura e muito para pessoas, casais novos, adolescentes. Mas não precisa ser a risco. Mas é uma boa leitura para você procurar ter referência para casamentos deles. Foi abençoado. E o site do Amor da Maçã. E o link que aí é os vídeos Simplifique, da Zoelini, que é uma cantora, e também uma jovem que está falando sobre relacionamento do meio conflito do livro. Então, gente, muito obrigado.
por vocês terem acompanhado a gente nisso. Se vocês sentirem na falta, cá estou para ajudar, para fazer a companhia de vocês. Muitas pessoas falam que eu não falo muito do vídeo, mas estou aqui hoje falei bastante. Carol, obrigado por ter feito parte dessa mesa. Junto com a gente. Pelo bolinho que ela fez para o cardápio de hoje, o bolo de cenoura da Carol. Não foi quase nada. Foi show de bola. Também de chuva salgado. O suco que acabou. o suco, que hoje não temos patrocinador. Quem quiser patrocinar, não pode. Goiabinha. E galera, muito obrigado. Gente, curtam a página no Facebook, se inscrevam lá no YouTube, comentem, deem a sua opinião, sugestões e compartilhem com pessoas que você acha que vão se interessar. E sempre que a gente fizer alguma pergunta, alguma postagem lá na nossa página, dê sua opinião também, comente, porque essa é a proposta do café. Tá joia? Deus abençoe. E a próxima. Valeu. Olá, meninas, dê sua opinião aí também. Graças a Deus. A RCB acabou com a defesa do negócio. Não, acabou.